Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a distributiva de quantificadores, tá? O quantificador, lembrando, o quantificador universal para todos. Nós temos o quantificador existencial, que significa que existe pelo menos um. Então, aqui nós temos, para todos os x, P de x e Q de x, quando você tem isso escrito, significa... aqui foi colocado colchetes, poderia colocar um parênteses também, porque esse colchete está fazendo um papel de parênteses. É só uma questão, um detalhe de hierarquia, né, dos parênteses. Por causa que tinha um parênteses aqui. Mas aqui está querendo dizer que para todos os x, P de x e Q de x são verdadeiros. Como é que você faz essa distributiva? Porque a gente sabe que não é tudo que pode, tem coisas que pode fazer, tem coisas que não pode fazer, né? Quando envolve. Então, aqui, o para todos, como você tem assim, para todos os x, P de x é verdadeiro, e para todos os x, Q de x é verdadeiro, então você pode reescrever para todos os x você tem P de x, e para todos os x você tem Q de x, tá? É equivalente. Então, existe essa equivalência aqui, ó. O quantificador universal se distribui sobre a conjunção. Conjunção, só para lembrar, é o E. Agora, como que fica o quantificador existencial? O existencial, ele já é mais sutil. É mais delicado, porque... deixa eu... Peraí. Deixa eu não colocar a resposta, não. Para perguntar para vocês. Olha, quando você tem, assim, existe pelo menos um x em que P de x e Q de x são verdadeiros, isso aqui é diferente. Não diferente que eu falo, a palavra é equivalente. Não é equivalente, tá? A palavra mais apropriada. Não é equivalente. Existe um x, então que P de x é verdadeiro, e existe um x, então que Q de x é verdadeiro. Então, vocês sabem responder por quê? Por que disso? Por que isso acontece? Por que eles não são equivalentes? Quem gostaria de tentar dizer? Ou seja, por que você não pode fazer a distributiva, tá? Lá a gente fez distributiva. Aqui não pode fazer distributiva. Quem que acha alguma coisa? Assim, pode, é uma tentativa que pode... Às vezes a pessoa fala uma coisa em outra linha, mas é perfeito também. Não precisa ter vergonha de falar. Porque normalmente todos os comentários que os alunos fazem dá margem para uma explicação melhor. Em todos os sentidos. Então, Marcos, Pedro. Não dá de ver muita coisa não, professor. Juliano. Pode falar também, Pedro. Não, senhor, eu tô meio lento. Juliana. Arraias. Vamos pedir ajuda para Arraias. Aí, nisso entra todo mundo aqui de Arraias. Não, professor, eu quero saber a resposta, porque hoje eu estava olhando a atividade, né? E a minha tá desse jeito, assim. Nessa estrutura que tá essa daí. Aí eu não sabia como é que começava a escrever, tipo... Então a gente coloca existe pelo menos um, né? Tipo, existe pelo menos, aí quando é o para todo, coloca como? O para todos os x, você coloca assim, né? Para esse A invertido aqui. A de ponta cabeça, sim, né? Sim, mas é tipo para fazer a conexão entre... Então, tem que... um pode fazer a distributiva e outro não pode. Isso. Exato. A primeira lição de hoje, agora, o universal pode a distributiva. Se quiser, em termos de... O para todo pode. Isso. O existe não pode. Isso. Eu ia falar isso. O existe não existe, não pode. E o universal é tão universal que pode.
assim, em termos mnemônicos, tá? Pensa assim, universal pode. Então, eu vou dar uma dica aqui, antes de falar a resposta. Olha só, eu poderia colocar um Y aqui. Deixa eu ver aqui, a Galbineia está dizendo, porque restringe. Explica melhor, Galbineia, o que você está querendo dizer com restringe. Eu acho que, né, pelo que eu estou entendendo, é nessa linha sim que você está pensando. Mas se você abrir um pouco mais a explicação, aí eu te falo. E aí, enquanto isso, me fala se eu posso colocar... Não, esquece o que está depois aqui, tá? Esquece o que vinha depois. Só quero dizer assim, posso escrever isso? Colocar o Y aqui? Por exemplo, fica uma fórmula válida? Não. Por quê? Existe um símbolo aí que ele indica o X, mas ele não fala nada a respeito do X. Sabe? É como se a fórmula ela falasse, olha, existe um X e Y, aí como assim, E, Y, mas ele fala, não tem existe o Y, mas ali tem o EY. É como se tivesse, eu não sei como explicar, mas estaria um erro se fosse colocar no computador, por exemplo, que ele reconhecer que ele colocou um X na entrada dele, mas lá na saída dele tem Y e ele não foi bem especificado. Exatamente. Assim, não é que estaria errado, mas eu tentei... É que assim, esse exemplo me surgiu agora, então ele pode estar um pouco falho, assim, né? Era só um exemplo que eu estou querendo dizer, no sentido de a gente chegar na resposta, mas se você deixasse um Y aqui, você pode até colocar, mas esse Y não vai mais estar associado com esse existe X. Vai ser uma outra coisa, né? Vai ser Q de Y, vai ser outra coisa. Agora, já do lado direito, por exemplo, igual eu falei assim, você pode fazer isso? Tudo bem, você até poderia fazer... não, ficaria sem sentido, porque aqui você usa X aqui Y. Mas se você mudar os dois, fica sendo verdadeiro, porque essa variável, que a gente chama, existe um X, essas variáveis estão ligadas, entendeu? E essa variável, esse valor que ele assumir, vai ser, por exemplo, se esse X for 0, para que o P e Q seja verdadeiro, vai ser P de 0 e Q de 0 são verdadeiros. Se você separar, pode ser que o 0 seja verdadeiro para o P, pode ser que o 1 seja verdadeiro para o Q. Então, por isso que você não pode separar. Mas aqui já é a resposta. A resposta é assim, deixa eu ler o chat. Para todos é universal. Existe pelo menos um, se existe pelo menos um... Isso, perfeito. É exatamente isso, Galbiné. É exatamente isso que você escreveu, que eu estou explicando aqui nos itens 5 e 6. Então, em 3, o X de P de X é o mesmo X... é o mesmo X de Q de X. No item 4, o X de P de X pode ser diferente do X de Q de X. Então, é por esse exato motivo que o que está dizendo à esquerda daqui é uma coisa, o que está escrito à direita é outra. Ambas as fórmulas existem por si só, entendeu? Mas elas não são equivalentes. Pode perguntar. Quem abriu aí o microfone? Eu escutei só um chiadinho aí de alguém que abriu, mas no caso existe pelo menos P de X e Q de X, para poder ser verdadeiro essa afirmação, ambos têm que ser verdade, tanto P de X quanto P de Q de X. Devido ao conectivo, a conjunção. Mas eu não entendo porque que ele vai ser diferente desse, existe pelo menos P de X e existe pelo menos um Q de X, sendo que para satisfazer a condição de verdade, ambos têm que ser verdadeiros de qualquer forma.
Isso, é porque você está pensando como se fosse o P, mas assim, note, o P tem que ser verdade para um dado X. Não é que o P, olha só, o P não vai ser verdade para todos os X. Porque se o P for verdade para todos os X, o que você vai escrever é para todos os X, P de X é verdade. E Q também. Ou então você escreve separadinho aqui. Isso quando é para todos. Quando você tem um existe pelo menos um, pode ser que você tenha 1, 2, 3, pode ser que você tenha mais. Só que... deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo com... É que é difícil, eu não sei se eu vou conseguir dar um exemplo aqui, ou de repente até vai aparecer um exemplo depois, deixa eu ver, não é? Não, aqui é uma aplicação, mas não é bem o que eu estava procurando. É o seguinte, para eu criar um exemplo agora, pode ser que eu demore, né? Mas deixa eu explicar só em termos... Vamos colocar em termos gerais. Deixa eu colocar uma situação aqui, ó, um exemplo. Ó, um exemplo. Suponha, tá? Suponha que P de 0 é verdadeiro. P de 1 falso. Q de 0 pode ser até verdadeiro aqui. Verdadeiro. Q de 0 falso. E Q de 1 é verdadeiro. Tá, eu que inventei isso aqui. Porque eu não vou saber te dar uma, assim, de cara, te dar o que é o P e o que é o Q, porque é o que eu tô falando. Teria que pensar, fazer teste e tal, e isso ia demorar. Mas suponha que isso ocorra, tá? Aí, o que você vai me dizer? Então, existe um X, você tem que falar, enfim, qual que é o conjunto, mas não precisa especificar tanto. Por exemplo, existe um X tal que P de X e Professor, não, é isso. Pode falar. esse colchete aí significa tá ok, então, né? Então, deixa eu te... Mais ou menos. Depende do contexto. Pode Tá. falar. É porque eu fui fazer, tá, como eu já disse, eu tava fazendo exercício hoje e eu não consegui identificar o que significava, como lia isso, entendeu? Porque, tipo, eu pensei, eu até supus que poderia ser tal que, só que eu nunca tinha visto tal que desse jeito. Então, ótima pergunta, excelente questionamento. Aquela barra do tal que é aquela barra assim, né? Reta, aquele é tal que. Assim, ele é universal. Olha, eu diria que quase universalmente ele é o tal que. Por que eu falei quase universalmente? Porque quando você vai falar módulo, você põe a barra, só que você põe duas, né? Módulo de -2 é 2. Então não é tal que menos 2 tal que igual a 2, né? É módulo, a gente sabe. Mas quando está dentro de conjunto, naquele contexto, é tal que. Às vezes, tem gente que usa ponto, só um pontinho, aquele ponto final mesmo, para o tal que. Em lógica, usa muito isso. Nossa, quando eu estudei lógica no doutorado, uma disciplina, eu custei para acostumar com um pontinho sendo tal, tipo de um tal que. 2 pontos já é melhor, assim, já é mais agradável, porque você já tem aquela ideia de que o que está escrito à esquerda de 2 pontos é uma condição, né, para o que está ao lado direito. Então, assim, não é que esse colchete seja um tal que universal, mas é que eu entendo você. Nesse contexto, você lê como tal que, certo? Então, Então, assim, existe um X, tal que P, X e que... Agora, me fala se isso é verdadeiro. Existe um X.
tô achando que eu teria que colocar falso. Deixa eu só mudar aqui. Isso. Ó, então é falso. Existe um X em que... Ah, não, toda hora me confundo, peraí. É verdadeiro mesmo. Existe pelo menos um X que P de X e Q de X sejam verdadeiros? Tenta ver, falar sim ou não e por quê. Eu vou esperar vocês responderem. Sim, não, por quê? Nesse exemplo específico aqui, ó. Como é a pergunta? Repete. A pergunta a pergunta é se isso aqui é verdadeiro ou falso. Essa é a pergunta. É verdadeiro. Para x igual a 1. P de 1 e Q de 1. Também acho que é verdadeiro. Para essas proposição aí que... Era verdadeiro. E agora? Eu tô tentando achar um exemplo bom, mas vamos ver. Não, era verdadeiro. Vocês acertaram. Era verdadeiro. Mas agora eu mudei. Agora eu falo se é verdadeiro ou falso. Agora é falso. Isso, agora é falso. Então, é falso. Agora, vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Existe um X tal que P de X é verdadeiro. Eu tinha que pegar mais um número para esse exemplo ficar melhor, mas vamos ver se dá assim. Não, eu acho que vai dar. Agora me fala se isso aqui é verdadeiro ou falso. Não, acho que precisava pegar mais um. Mas eu mudo, não tem problema. Se precisar, eu ponho. Nesse exemplo, não. Ah, eu já sei. Eu já sei que está errado. Nesse exemplo, não. Ó, eu mudei aqui. Vamos olhar o outro. Vamos olhar esse aqui primeiro. Ó, vamos voltar aqui para ver se ele é falso mesmo, porque eu mudei, tá? É o seguinte, ó. Existe um X tal que P de X e que X é verdadeiro? Então, por exemplo, se você pegar o zero... Não, desculpa. Espera aí que uma hora a gente acerta. Valeu. Uma hora a gente acerta. Pronto, eu acho que agora vai estar certo. Ó, existe um X tal que P de X é verdadeiro. Então, se você pegar P de 0, Q de 0, esse é verdadeiro, vai ser falso. Se você pegar P de 1, esse é falso, é verdadeiro. Então vai ser falso, tá? Então, esse aqui é falso. Agora, o lado direito. Existe um X, tal que P de X é verdadeiro? P de 0 é verdadeiro. E existe um X que Q de X é verdadeiro? Q de 1 é verdadeiro. Então, tudo isso é verdadeiro. Por quê? Porque este é verdadeiro para x igual a 0. Esse é verdadeiro para x igual a 1. Então, assim, o fato... Olha só como é profundo, importante entender isso muito bem. Quando você põe um único quantificador residencial, ambas as fórmulas aqui têm que ser verdadeiras para o mesmo x. Por quê? Porque você só tem um quantificador. Você fala, existe pelo menos um x, tal que as duas coisas sejam verdadeiras. Ou seja, você fixa um x, procura, né? Tenta, para esse x vale as duas? Não. Vale para uma, mas não vale para outra. Para esse outro x, não vale para uma, mas vale para outra. E para esse, não vale para nenhuma. Só na hora que você achar um x que vale para as duas, ou seja, é o mesmo x. Quando você separa, é um x para um p e pode ser outro x. Então, por isso que elas são... Vamos colocar aqui, ó. Por isso que elas
não são equivalentes. Vê se alguém tem alguma dúvida. Ai, professor, eu não consegui entender, não. Tá. Você sabe... Me fala uma coisa. O lado esquerdo, você entendeu? Para esse exemplo aqui. Eu tô definindo que o P de 0 é verdadeiro, tá? Eu tô definindo que o P de 1 é falso. Ó, é que tem esse suponha aqui, ó. Esse suponha... Ó, Não, eu entendi por que é falso. É porque tem que ser verdadeiro, só vai ser verdadeiro quando for o mesmo X. E como o senhor definiu para X diferente, então é falso. Isso. Tá, essa parte você entendeu, certo? P de X, Isso, certo. P de X e Q de X, eles funcionam como se fosse um só. Então, o X que vale para um tem que valer exatamente para os dois. Aí, nesse caso, eles já são duas conjunções. Para todo X, P de X, ou existe pelo menos um X, P de X, e do outro lado existe um X, Q de X. O que já não é mais um caso de ser o mesmo X para os dois. Ah, sim, eu tava brincando. Ó, aqui, exatamente, o que o Marcos falou da esquerda tá certa, e o lado direito, você separou. Então, assim, agora você analisa separado. Se o lado esquerdo é verdadeiro, o lado esquerdo, aqui, ó, é isso que eu tô. É verdade que existe um X que P de X é verdadeiro? É verdade para X igual a 0. Para X igual a 0, ele é verdadeiro. Então, sim, é verdade. Agora, vamos olhar o outro. Existe um X que Q de X é verdadeiro? Sim, é verdade. Porque para X igual a 1, ele é verdadeiro. Então, se você tem verdade e verdade, você vai ter verdade. Não, professor, agora eu consegui entender. Beleza, perfeito. É isso mesmo. Tem que perguntar quando não entender para a gente explicar diferente até entender.